vamos falar de Zuca e Dr. Luiz, um casal apaixonado, jovem, que enfrentou tudo para poder ficar juntos. Mas você vendo essa novela hoje em dia e entendendo como iniciou totalmente errada essa relação, você percebe que esse casal não foi de bom tom. Naquela época todo mundo até que achou bacana, legal, eu também gostava bastante dos dois, achava muito romântico, muito casal de se inspirar mesmo, né? O amor deles realmente acabou enfrentando muitas barreiras, né? Mas hoje a gente vai analisar um casal que começou da pior forma possível e que a Globo sempre romantizou e romantiza esse tipo de situações que acontecem na vida real. Eu sou a Suelen e bem-vindos ao meu canal, onde eu faço análise de novelas, enfim. Então vamos falar do casal Luiz e Zuca, falar um pouquinho dos dois personagens e de como eles se conheceram. O Luiz, ele é um típico playboy que tem a vida meio que de mão beijada, porque o pai ele é fazendeiro, então ele vivia festando e pegando mulheres, bem mulherengo. Aquele típico homem que as meninas ficam caidinhas, né? Porque tem uma boa lábia. Já a Zuca, ela é de uma cidadezinha de interior, bem chucra, né? Falei errado. Já estava noiva de um outro rapaz, o Tobias. Se eu não me engano, acho que ela é cozinheira, ela serve comida, um negócio assim, tá, gente? E aí, os dois se encontram, ela vai servir a comida, os dois se encontram e é meio que amor à primeira vista. Lembrando que o Luiz é um safado e a Zuca já tinha noivo. Beleza, aí começa a paixão avassaladora, que a Zuca sendo noiva do Tobias, né, um cara que também é super problemático aí nessa história, é um típico homem machista, que a mulher é só dele, que não pode ver o mundo porque ele que é o homem e ele que tem que conhecer o mundo. Então daí já começa toda a problemática, né, gente? Já vê a tragédia acontecendo, mas na novela, como é novela, não aconteceu tragédia. Então, depois que eu apresentei aí esse triângulo, que a Globo adora, um triângulo amoroso, a gente vai aí para a problemática desse casal. A base desse relacionamento ele começou através de uma traição, né? Visto que a Zuca ela já estava noiva do Tobias. E a novela meio que romantiza, né? Esse amor à primeira vista que o Luiz ele acaba tratando, né, como algo aí sem compromisso e a Zuca abandonando o Tobias, ou ele virando um obstáculo, né? Porque assim, dá muita dó do Tobias. Quando a Zuca vai ficar com o Luiz, beleza. Isso eu até que não acho errado. Mas a partir do momento que eles começam a enganar o Tobias, né, o Luiz ele é um doutor, ele é um advogado, aí o Tobias precisa de alguns serviços desse doutor para poder ter terras, uma coisa assim, tem uma briga entre família, o pai dele precisa ele tá com um problema, que eu não sei de cabeça o que é, e aí o doutor Luiz ajuda ele. Então ele tem aí uma certa relação de amizade com o cara, né? A partir do momento que você conhece lá a mulher do camarada, fica interessado e já depois descobre que ela é noiva, já é algo para você parar daí mesmo e seguir sua vida. Mas ele não só continuou essa palhaçada, como ele ficou amigo do Tobias e ajudou o Tobias. E a Zuca, ela meio que também foi sem vergonha nessa parte, porque ela estava tendo sentimentos pelo Luiz também, sendo noivo do Tobias, e meio que começou a escorraçar o Tobias, tratar ele muito mal, em vez de ser sincera com ele e já falar para ele que não amava mais ele. Beleza, então eles começaram nessa palhaçada, eles ficavam lá se olhando, se querendo, né, aquela coisa de início, se apaixonando, enfim, e o coitado do Tobias sendo feito de trouxa. Até aí, cara, eu fico assim, com muita raiva da Zuca, porque tem um compromisso, né? A gente sabe que o Luiz é sem vergonha, que ele vai arrastar asa para qualquer mulher que aparecer na frente dele. Então, basta a mulher ter a postura ali, uma mulher comprometida, ter a postura de que não vai acontecer nada. Beleza. Aí, né, ele já muito apaixonado, a Zuca, depois de humilhar bastante o Tobias,
dizer que tem nojo dele, fazer cada coisa assim que dá dó dele mesmo, ela decide colocar um ponto final na relação. Primeiro ela mente, né? Ela fala que não é porque não ama, é porque ele é pobre, porque eles precisam de uma casa. Ela é bem cretina nessa parte. Aí só depois, né, que não tem mais jeito, que ele já conquistou tudo que ela falou que não tinha, que precisava conquistar, que ela foi sincera e falou que não amava mais ele. Mas lógico, ele, um homem, foi muito esperto e já sabia que tinha alguma coisa de diferente nela. Então ele já meio que supôs que tinha outro na parada e que ela se apaixonou por essa outra pessoa. Ela negou até a morte, né? Negou. Só que depois ele vai descobrir. E aí, gente, aí que eu entendo a Zuka, porque ela ela começa a ser sincera com ele, fala que não ama mais ele porque ela não é que ela se apaixonou por outra pessoa, mas ela não tem aquele sentimento que tinha antes por ele. Talvez porque ele é, assim, muito machista, muito turrão, só que com ela ele até que tentava ser mais maleável, mas a relação dos dois realmente acabou, e aí ela foi ser sincera com ele e os pais entraram no meio. Aí sim eu dou razão para ela, porque ela tentou separar dele e os pais entrou no meio dizendo que o Tobias é um homem bom, que esse casamento eles faziam gosto, que ela estava desperdiçando a vida dela. Isso eu acho errado. Vixe, não tá gravando? Putz, não tava gravando. Teste, tava gravando. Isso eu acho extremamente errado, gente, até porque cada um sabe da sua vida, né? Então, se ela foi sincera com o Tobias, os pais tinham mais que apoiar, porque ela é uma pessoa aparentemente adulta, né? Então, eles se meteram muito nessa relação que fez o Tobias ser mais humilhado ainda. Até que finalmente ela terminou, mas aí já era tarde demais, o Tobias descobriu que ela estava apaixonada por outro homem e que se tratava do Dr. Luiz. Aí, gente, aí sim, só depois desse ponto que eu começo a achar legal a relação deles. Embora eu não concorde que começou de uma maneira totalmente errada, né, que a partir do momento que ela já olhou diferente para outra pessoa, tinha que ter já terminado o relacionamento dela, não teria alimentado tantas esperanças como ela alimentou no coitado do Tobias. Beleza, só que ele não é tão coitado assim, porque ele descobre, né, que o Dr. Luiz é o cara com quem ela se apaixonou, por quem ela se apaixonou, e aí ele fica louco, ele tenta matar o Dr. Luiz, mas não mata, né, depois de muitos conselhos aí do pessoal, da própria Zuka também, mas ele não fez, eu acredito, por amor, ele amava muito a Zuka, só que ele foi um cara muito, eu acho, muito tóxico, assim, meio violento, eu não curto, eu não acho legal um homem, assim, violento, porque para bater em você é 2 palitos, tá? Eu não trato ele como coitado, porque ele não é coitado, ele é um cara extremamente tóxico, agressivo, ele tratou a Mariquinha super mal, casou com ela, engravidou ela e mesmo assim tratou ela muito mal. É o pior casal que teve nessa novela, foi a Mariquinha e o Tobias, que é uma outra coisa que eu vou trazer, uma lista aí dos piores casais, e ele é um dos piores casais. Eu assisti e achei assim extremamente desrespeitoso a maneira que o Tobias trata a Mariquinha, né? Então são 2 pesos e 2 medidas. A Zuka ele trata igual uma princesa e a Mariquinha ele despreza a coitada, então por isso que eu não tive pena dele. Eu achei sim uma traição, uma falta de respeito da parte dos dois, esconder esse sentimento, ficar nessa fuleiragem aí de e mesmo assim se relacionar, ficaram, né? Então foi sim uma traição, mas a partir do momento que fica tudo às claras, aí eles oficializam e por parte do Luiz realmente fica sério, ele pede a Zuka em casamento. E aí o Tobias tem que conviver com isso, faz parte da vida, né? Você se apaixona por uma pessoa, a pessoa também se apaixona, mas pode acontecer, o amor acabar. Ninguém é obrigado e fadado a ficar com uma pessoa para sempre, né? Então, o Tobias ficou bem agressivo, tóxico, assim, foi uma barra, mas todo mundo já levou chifre na vida, então ele tinha que se recuperar. Ele se recuperou logo, né, nos braços da Mariquinha, mesmo assim não deixava a coitada da Zuka em paz, porque depois ela se acertou de vez com o Luiz
falou com os pais da Zuca e meio que esse casal se oficializou. Aí beleza, aí sim, legal. Mas, gente, o que eu acho, assim, é que do jeito que aí beleza, né? Aí começa aquele amor avassalador. Só que o problema que eu acho é que a Globo, ela pinta isso como um grande amor, né? E que o fato do Luiz ser mulherengo e o amor da Zuca meio que curar tudo e não ver a problemática de que podia ter dado muito errado, ela podia ter emprenhado desse cara e ter acabado com a vida dela, como acontece em muitos dos casos, e ela perdeu um homem bom que é o Tobias, porque já começou errado, né? Um cara que corteja uma mulher comprometida, sabendo que ela é comprometida e sendo amiga do cara, qual que é a chance disso acontecer no futuro? Pode ser que não, mas a maior parte, a maioria dos casos, vocês sabem que sim, é o que acontece, né? Como que você vai confiar numa pessoa dessa? Eu digo também o oposto. Quem garante que ela não vai se apaixonar também loucamente por uma outra pessoa, né? Que eles falam, o Luiz falava pro Tobias, se ela te amasse de verdade, ela não tinha se aproximado de mim e tudo mais. Mas quem garante que isso não vai acontecer com uma outra pessoa também? E ele tem que lidar com isso. Que ele fala que não pôde correr. Gente, os adultos precisam fazer aquilo que precisa ser feito. Se ele sabia que ela tinha um relacionamento, ele deveria ter partido, ido embora. Porque com certeza a Zuca iria aprender a amar o Tobias. Porque ele sim era um homem bom, que tinha defeitos e que ele sabia ser maleável quando se tratava da Zuca, mas esse amor aí que é avassalador, que virou a cabeça dela, teve um final feliz. Mas assim, do jeito que foi construído o início deles, foi péssimo. Eu odiei, eu achei de péssimo tom. Envelheceu como leite, tá? Não gostei. Eu não sei nem como que as mulheres, as tia, minha mãe, enfim, assistiam um negócio desse e achava certo, gente. Nada de bom tom. Comenta aqui se você já assistiu Cabocla, se você pensa como eu, que a Zuca, ela foi, sim, bem cretina com Tobias. E assim, ela deu uma sorte em que o Luiz gostava realmente dela, porque podia ter dado muito mal, ela podia ter se lascado. Porque você sabe que quem se ferra sempre é a mulher, né? Quem se lasca é mais a mulher. Mas eu gostei, né, no geral da novela, uma novela muito boa. Na verdade, eu não tô assistindo ela inteira, tá? Eu tô assistindo só por casais. Eu assisti a Mariquinha e o Tobias, que eu achei péssimo, horrível. Nossa, perdi 1h40 da minha vida. E tô assistindo agora o Luiz e a Zuca. Só que eu achei esse início horrível. Nossa, gente, eu não sei o que passa na cabeça dos roteiristas. Mas enfim, quem sou eu pra julgar, né? Se você gostou desse vídeo, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aqui se você gostava da Cabocla, desse casal. E se tem mais algum casal que você queira que eu comente aqui. E vejo vocês no próximo vídeo.